Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilhe os nossos vídeos. E o principal é você dar aquele like, porque o like faz com que o YouTube recomende os nossos vídeos para mais e mais pessoas. E aí o nosso canal vai ter aquele crescimento. Lembrando que aqui nós fazemos apenas um conteúdo por dia e aqui a gente só fala do Botafogo. Bom, então, nós temos hoje, sábado, né, alguns assuntos que eu gostaria de tratar com vocês. Lembrando que vocês sempre podem fazer aí os seus comentários e você pode também fazer alguma indicação de algum tema que você queira abordar aqui no nosso canal, que você queira que eu faça uma análise, um comentário no nosso canal, porque esse canal é meu, é seu, ele é nosso, ok? Então eu separei aqui alguns itens e eu queria abordar com vocês alguma coisa sobre esse assunto. Bom, o primeiro assunto é sobre um substituto para o Eduardo. Nós vimos que a janela para inscrições de jogadores para a fase pré-Libertadores, ela acabou ontem, correto? Agora, qualquer jogador que o Botafogo venha contratar, ele só vai servir para a fase de grupos e para o complemento aí da temporada, correto? Não vai ser possível mais inscrever jogadores para a fase pré-Libertadores, que é agora o nosso próximo jogo contra o Aurora, né? Os dois jogos contra o Aurora, um fora e um em casa. E passando, claro que nós vamos passar, assim nós imaginamos, assim nós queremos, né? Nós vamos enfrentar lá do outro lado o Bragantino ou outro clube lá, que eu nem sei qual é o nome. Bom, mas está lá e vai ser um desses dois clubes que nós vamos enfrentar caso passemos pelo Aurora. Eu não vou falar nada sobre a Aurora, porque a Aurora não me interessa. Aqui é só Botafogo. Então, com relação ao substituto para o Eduardo, não chegamos ao êxito, né? Eu creio que o John Textor e o grupo que comanda o futebol do Botafogo, SAF, deva ter tentado contratar um camisa 10 de qualidade, né? Aquele camisa 10 que a gente sempre espera. Bom, eu sempre falo, cara, há muitos anos eu defendo essa ideia. E aí eu também chamo você aí a compactuar comigo, aí a discorrer comigo sobre esse assunto. Todo time campeão, todo time que teve êxito nas suas trajetórias, ele sempre teve um bom goleiro, um bom volante, um bom camisa 10 e um bom centroavante. Esse é o chamado espinha dorsal. Essa é a chamada espinha dorsal. O goleiro, o volante, o camisa 10 e o centroavante, né? Assim vamos colocar. Tem que ter uma boa zaga. Claro, tem que ter uma boa zaga. Tem que ter bons laterais também, senão, né? Ou seja, você tem que ter um bom time. E muito mais do que um bom time, você precisa ter um bom elenco. Então nós estamos na fase do bom time. Nós ainda não temos um bom elenco, mas o nosso elenco já é muito melhor, eu acredito assim, do que o elenco passado, correto? Temos jogadores mais qualificados. Mas faltou aquele homem que vai fazer ali com o Eduardo a divisão do tempo, né? Porque o Eduardo, se você tem reparado, ele tem jogado de 70 a 80 minutos por partida nessa temporada, se você colocar tudo, né? É muita coisa. Você não ter um substituto para o Eduardo é muito perigoso até. É muito perigoso, correto? Então o ideal seria que nós tivéssemos um jogador à altura, até mesmo para colocar o Eduardo no banco. Porque em alguns momentos o jogador se acomoda e ele não tendo substituto fica para ele cômodo, né? Fica cômodo para ele ali, vai precisar dele mesmo, então vai colocar ele sempre para jogar. Bom, então nós temos aí também, nessas questões, a utilização do Savarino por dentro, né? E a utilização do Diego Hernandes. E aí é um tema também que nós iríamos discutir aqui, o Diego Hernandes.
Como o próprio técnico falou, que o Diego Hernandes, durante algum período ou a maior parte do tempo, tem treinado com ele como um camisa 10. Aí a pergunta, ele tem treinado satisfatoriamente? Ele não tem treinado satisfatoriamente? Se ele não tem treinado satisfatoriamente, ele não vai ser aproveitado, porque ele já não está sendo aproveitado pelas pontas. E se está treinando por dentro, né, pela faixa ali do Eduardo, que o Eduardo joga, e não está sendo satisfatório, ele não vai ser utilizado, porque você tem o Eduardo, você tem o Savarino, você tem mais um que vai ser contratado futuramente, e ele não vai ser jogando, não vai ser utilizado, não está treinando, não está sendo satisfatório, o aproveitamento dele não vai ser aproveitado. Então qual é o ideal? O ideal é emprestar o jogador, é ceder o jogador, é dar condições do jogador desenvolver a profissão dele. Correto? Então, se você está mantendo ali o jogador, dá oportunidade a ele. Eu já falei sobre isso no vídeo de ontem. Dá oportunidade. Correto? Então, é dentro disso. Falta um substituto para o Eduardo. O outro detalhe é a questão da contusão do Luiz Henrique. Nós já falamos lá, eu já falei até no pós-jogo. Cara, foi uma falta de raciocínio ali do técnico, raciocínio rápido. Ah, o jogador pode jogar, ó, até meu filho ontem falou, mas na Europa acontece, né? Na Europa, às vezes, o jogador treina um jogo, treina um dia e vai para o jogo. Eu falei para o meu filho, tudo bem, meu filho, eu também concordo que o jogador possa treinar um dia e ir para o jogo. Mas eu quero ver se o jogador vem até o Brasil e volta lá e vai para o jogo. O detalhe não é o tempo de treinamento. O detalhe de tudo foi a viagem do jogador. Olha, uma viagem para a Europa, ela não dura menos do que 15 horas. É 10, 15 horas dentro de um avião. Tem as conexões. É complicado, cara. Você traz um jogador que viajou esse tempo todo, treinou um dia e você bota ele para um jogo, num jogo onde o tempo estava extremamente chuvoso, um campo extremamente pesado e o tempo frio. Foi temeroso, não foi razoável a utilização do Luiz Henrique. Correto? Não foi razoável a utilização do Luiz Henrique. O jogo já estava 2-0. Você tinha o Diego Hernandes para testar. Você tinha Emerson Russo para testar. Você tinha a questão de colocar outros jogadores, o próprio Júnior Santos. Então não foi razoável a utilização do Luiz Henrique. Ele é um jogador caro, ele é um jogador que veio realmente para jogar, mas eu estou falando do contexto geral. Esse contexto geral não foi avaliado pelo treinador. Não foi avaliado pelo treinador. Então, a ausência do Luiz Henrique agora, correto? A ausência do Luiz Henrique. E um outro detalhe que meu filho falou também. Poxa, pai, para perder o Luiz Henrique num jogo contra o Volta Redonda, um jogo que já estava 2-0, era melhor perder o Luiz Henrique agora no jogo contra o Vasco. Porque no final das contas ele vai ficar 4 semanas parado. Então você poupava ele lá, que o jogo já estava 2-0, e usava ele aqui, no jogo contra o Vasco, que é um clássico. Então, são detalhes que o meu filho observou e eu concordei com ele. É verdade. Já que era para ficar 4 semanas parado, é melhor usar contra o Vasco. Correto? Então, essa questão do Luiz Henrique. E outra questão agora é a do Gregory, né, que está vindo. Já fizeram lá, estão fazendo lá as comparações do Gregory, e eu só quero dizer o seguinte, cara, eu vejo muito também números, né? Lógico, o jogador é bom. Cara, o jogador jogava no Bahia, foi bem no Bahia, jogou no MSL, foi bem no MSL, então agora eu tenho que analisar os números. E pelos números, ele faz praticamente o dobro das recuperações de bola do que foi feito pelo Marlon Freitas, quase o triplo do que é feito pelo Danilo Barbosa e quase o triplo do que foi feito pelo Tietê. Então, em números, ele é muito melhor do que os 3 jogadores do Botafogo praticamente somados. Então, vai servir muito bem se mantiver um razoável
uma razoável atuação, né? Um equilíbrio, né? Dessa performance dele. Então, um jogador que vai fazer recuperações. Lembrando que ele tem uma média de 2,35%, 2,75% de recuperação, e a média maior dentro do próprio brasileiro é de 1, alguma coisa. Então, é uma média muito boa, são números muito bons. O Alan ainda é superior, porque o Alan parece que tem uma média de 3, alguma coisa. Então, a média muito grande é do Alan e do Gregory, que agora vai se somar, já está aí, eu acho que relacionado para a pré-Libertadores, então vai ser muito importante para o Botafogo. Vai ser muito importante para o Botafogo. Eu não tenho dúvida disso. O outro e último assunto é um assunto, cara, que eu não gosto assim. Não tenho nada contra, cara. Torcedor é torcedor, faz como quiser. Eu também sou torcedor, mas eu não gosto. Por quê? Cara, a torcida do Botafogo é assim, ó. O pavio é pequenininho. Qualquer coisa, sente. É muito sensível. Então essa brincadeira que a mídia usa, o Botafogo deu um chapéu, deu chapéu, deu chapéu no Bahia, deu um chapéu no Flamengo. Cara, esquece essa brincadeira, esquece isso, porque quando botar pilha em você, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Você tá entendendo? Então esse negócio de chapéu, cara, isso aí não é pra gente. Vamos manter a humildade. Vamos manter a humildade. Entendeu? Vamos andar sapatinho, vamos andar jogo a jogo. Nós ainda estamos formando o nosso elenco. Tem times que já estão com o elenco formado. Nós estamos ainda engateando. Vamos manter a tranquilidade, vamos manter a sobriedade. Vamos ser humildes. A humildade precede a honra e a soberba vem a ruína. O time passado era soberbo. Ficou soberbo. E veio com essa soberba a ruína, enquanto que a humildade precede a honra, ok? Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Ativa os sininhos da notificação, inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E o principal é dar o like. O like é muito importante. Saudações alvinegras.